Por que os pais têm dificuldade de falar sobre sexualidade com os filhos? Nós vamos entender essa questão no programa de hoje. E também nós vamos ver mais algumas dicas para ajudar naquele momento de conversa com seu filho. Agora, no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria estarmos juntos mais uma vez. Estamos começando mais um programa Escola Bíblica. Nesse programa nós temos a oportunidade de estudarmos a Bíblia através dos guias de estudos que são produzidos pelo nosso departamento de Escola Bíblica, pela nossa escola. E a minha pergunta é: você já é um aluno da Escola Bíblica? Ainda não? Não é aluno da Escola Bíblica? Então eu quero motivar você. Seja um aluno da Escola Bíblica, é só você fazer contato com a gente através do WhatsApp, acessar o nosso site e também você pode ligar no horário comercial, aí é o 0 Operadora 12 21 27 31 21. Vamos repetir aí os telefones, faz tempo que eu não falo, né? Vamos lá, o WhatsApp primeiro é o 129, vou esperar colocar aqui, ó. 12 982 44 44 49. Você vai mandar aquela mensagenzinha, vai receber um link e aí se clicou nesse link, na realidade você escreve, né? Quero ser um aluno, né, da Escola Bíblica. E aí você vai receber um link, vai escolher o guia de estudos, tá? E a gente tem vários guias lá. E nessa temporada nós estamos estudando o guia de estudos Pais Preparados, Filhos de Caráter. Eu vou até ficar aqui do ladinho, para você visualizar bem ali, ó, o conteúdo. A gente está na 5ª lição, como ensinar o tema da sexualidade. Esse é o tema desta semana, a gente está concluindo hoje. Então, você pode mandar mensagem para o WhatsApp ou você pode acessar o nosso site também. Vai aparecer aí para você, ó. Está aí, ó, novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Peça o seu guia de estudos, Pais Preparados, Filhos de Caráter. Ou você pode ligar daí no horário comercial, 0 Operadora 12 21 27 31 21. Obrigado a você que está sempre ligado com a gente, você que sempre está ligado aqui na Novo Tempo, no programa Escola Bíblica. Hoje quero mandar um abraço para uma telespectadora que está sempre ligadinha, sempre acompanha o programa, está lá, ela que fez 88 aninhos na segunda-feira, ela que mora em Belo Horizonte, a mãe da dona Vanilza, a avó da Laura, ela é a dona Geni. Um beijo, dona Geni, que Deus continue cuidando da senhora, dando vida, preservando a senhora, sendo uma bênção para a sua família. E ela representa aos nossos queridos milhares e milhares de telespectadores que acompanham aqui o programa Escola Bíblica. Você sabe que agora, no mês de maio, nós estamos num aniversário especial dos nossos Anjos da Esperança. Sabe que todos os guias, ó, eu vou até ficar aqui do ladinho, ó, aqui assim, ó, isso, ó, para aparecer a velhinha ali, ó. Você sabe que todos os guias, tudo que a gente produz aqui é gratuito, a gente nunca vai cobrar nada por causa dos nossos Anjos da Esperança. E eu quero agradecer a você que é um Anjo da Esperança. E nós estamos num momento especial, num mês especial, com uma campanha especial para que você também receba esse presente, porque você faz o anjo, você é um Anjo da Esperança. Tem como a gente jogar aquele VTzinho? Pode ser? Pode ser agora? Só para você, olha só, a nossa campanha especial que eu já quero mostrar para você. É presente especial. Pode ser agora? Então vamos lá.
Vamos lá. Este ano, o projeto Anjos da Esperança completa 17 anos. E no nosso aniversário, você, doador, também pode ganhar presente. Neste mês de maio, convide 3 amigos para também serem doadores do projeto Anjos da Esperança. Ao aceitar a missão de convidar 3 amigos, você ganha de presente uma camiseta da Novo Tempo. Quanto mais anjos, mais a missão é levada adiante. Esses 3 amigos precisam ter um cadastro aqui no projeto Anjos da Esperança. Por isso, é essencial que você entre em contato conosco e passe o nome e telefone dos seus amigos para que possamos fazer contato com eles. Anjos da Esperança. Vista a camisa dessa missão. Vista a esperança. Vista a camisa desta missão, vista a esperança. Está aqui, ó. Olha aqui. Uma linda camiseta para você que motivar os seus amigos. 3 novos amigos e você vai receber aí a camiseta na sua casa. 3 novos. Então, o que você faz? Você dá aquela ligadinha para ele, combina com ele, né? Avisa, Novo Tempo vai ligar e aí você liga para Novo Tempo, é o 0 operadora 12 21 27 30 30 e depois que você passar os nomes, aí a Novo Tempo faz contato com ele. E se esses 3 amigos se tornarem anjos, porque você já preparou o caminho, você já conversou, você vai receber a linda camiseta do Anjos da Esperança. Que tal participarmos, aumentarmos o nosso número de doadores para que a mensagem alcance ainda mais? Você sabe que os nossos guias de estudos, eles são distribuídos gratuitamente por causa do anjo. Então, vamos aumentar, vamos distribuir ainda mais, vamos levar o sinal da Novo Tempo, o rádio, a TV, a web, em todos os lugares. Contamos com você. Nós vamos para o intervalo agora e na volta vamos estudar na sua última reflexão do tema número 5, como ensinar sobre sexualidade. Eu já volto. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Estou aqui com o guia de estudos, estamos na lição número 5. Vamos concluir hoje nossas reflexões. Ontem nós tivemos a doutora Eneida com a gente, uma psicóloga, falando, respondendo as perguntas, questionamentos. Tivemos outros questionamentos, outras perguntas, né? Nós devemos ter um outro profissional na semana que vem também, porque na semana que vem nós vamos trabalhar o tema 6, que é ensinando o seu filho a se proteger. Infelizmente, nós temos as lutas diárias, essas investidas do mal contra os nossos filhos, então a gente vai tratar a questão do abuso físico, emocional, de negligência e abuso sexual também. Então são os temas que nós vamos trabalhar e aí ela tem boas sugestões aqui como identificar as vítimas. Então vale a pena você pedir o seu guia de estudos. Vamos lá para as nossas reflexões finais no programa de hoje do tema número 5, como ensinar sobre a sexualidade. Nós já fizemos uma parte de introdução, uma parte bíblica, nós começamos a falar sobre algumas dicas, vamos reforçar essas dicas hoje, mas eu trouxe hoje para você, a título de reflexão aqui, de pensamento, para despertar, né? Por que a gente tem tanta dificuldade para falar sobre sexualidade? A gente até conversou ontem com a psicóloga sobre esse tema. Por que os pais têm essa dificuldade? E a gente listou aqui pelo menos 4 destas razões. Primeiro, a falta de educação adequada, ou seja, não se encontrou, não procurou, não recebeu qual seria a forma para trabalhar esse assunto. E aqui fica a sugestão, e a gente citou isso ontem, a busca de um profissional, de alguém que possa orientar como abordar, porque é essencial que aconteça essa abordagem. E é bem provável que uma das razões pela qual a gente tem, né, essa limitação é porque nós não recebemos muitas vezes a orientação adequada e não sabemos como agir. E está tudo bem nós não termos recebido. O que nós precisamos fazer é reverter esse quadro. E como que a gente reverte o quadro? Buscando ajuda, porque há muita
muitos recursos disponíveis, há muitos bons livros, bons profissionais que podem nos ajudar a encontrarmos uma razão, ou a melhor razão não, né? A melhor forma de educarmos corretamente os nossos filhos no tema da sexualidade. Outra razão por que nós temos limitações é a influência cultural e também eclesiástica. Eu também trabalhei esse assunto. Ou seja, dentro do nosso ambiente cultural, onde a gente cresceu, esse assunto era tido como tabu e a gente não deveria tratar. E culturalmente a gente absorveu isso. E também no ambiente eclesiástico, eu vou trabalhar um pouquinho mais para frente, uma citação que eu fiz de influência teológica e filosófica que o cristianismo recebeu, que cria barreira ao tratar esse assunto. Outro é a questão do estigma social, que tem uma influência cultural também, mas se criou um estigma de que este assunto não deve ser tratado com filhos. Ele tem que descobrir ou ele vai descobrir, não existe essa proximidade e essa conversa. E esse desconstruir estigmas sociais, este é um exemplo, é extremamente desafiador, porque isso vem de geração em geração e é difícil para a gente quebrar muitas vezes isso. E quarto, existe o medo e a vergonha. Ontem nós tivemos uma pergunta, eu tenho vergonha de tratar esse assunto. Por isso, a ajuda de um profissional e você falar sobre os seus sentimentos, por que você sente vergonha para tratar este assunto, vai te ajudar a normalizar isso e ver que o assunto é importante e é uma missão que Deus tem para a nossa vida também. Então, ao considerar esses 4 aspectos, onde você se identifica? Falta de educação adequada, ou seja, falta habilidade? Vamos procurar. Teve influência cultural ou do ambiente eclesiástico, para aqueles que vão em congregação religiosa, em igreja? Há um estigma social, familiar que você recebeu? Você tem medo ou vergonha? Ao identificar, procure ajuda para trabalhar, porque às vezes nós temos a tendência de colocarmos sobre os nossos filhos a responsabilidade de saber desse assunto. Mas eu queria dizer para você que parte da gente ter noção e como devemos tratar. Por isso, nós estamos motivando você a ter a percepção e aonde você precisa melhorar, aonde eu devo melhorar. Então, é para a gente pensar um pouquinho juntos sobre isso. E eu citei aqui, e eu quero trazer esse assunto, eu dei uma sistematizada, a influência de Agostinho, que foi um teólogo que influenciou o cristianismo e trouxe para a igreja uma visão, algumas visões, eu coloquei aqui 3 itens sobre a questão da sexualidade, que às vezes fazem com que a gente tenha tabu, tenha problemas ao tratar, mas não sabe a origem. E eu vou dizer para você, no próprio ambiente religioso, dentro da igreja, às vezes a gente não sabe por que a gente está agindo dessa forma ou está falando dessa forma. E eu citei, por exemplo, a questão da culpa. E aqui tem 3 itens para a gente considerar. O primeiro, o pecado estava diretamente relacionado à satisfação dos desejos sexuais. Essa é uma ideia de Agostinho. E então, se tem uma relação direta de pecado com desejos sexuais, eu vou trabalhar a repressão disso. Então, não vou falar do assunto, vou tornar, e aqui está o segundo item, né? O sexo era visto como algo pecaminoso. Então, o sexo é pecado. Agir dessa forma está errado, então eu não trato e eu crio um muro, crio uma barreira, eu reprimo e aí o assunto não é tratado. E quando eu não trato esse assunto corretamente, alguém vai tratar o assunto de alguma forma. Eu vou fazer essa reflexão um pouquinho mais para frente. E o terceiro aspecto, o contexto do casamento era a forma ideal para a expressão sexual. Esse é um aspecto positivo. O contexto do casamento era a forma ideal de expressão sexual. Mas ele dizia também que a abstinência era a forma de eliminar. Por quê? Porque estava associado à questão do pecado. Então, pense se você de alguma forma não
relaciona a questão sexual com o pecado e isso tem dificultado esta conversa, essa forma de tornar o assunto relevante e importante dentro do seu ambiente familiar. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam no teu coração. Eu já fiz uma reflexão sobre esse texto, mas hoje eu quero aplicar sobre todas as orientações que o Senhor nos dá. E o contexto desse texto de Deuteronômio, capítulo 6, verso 6, aqui está na tradução da Nova Versão Internacional, está falando sobre mostrar que Deus é amor. E lembra que eu falei no início da semana, quando eu olho para o ato de criação de Deus, e Deus criou a sexualidade como um ato amoroso de Deus, como uma bênção para a vida do ser humano, está aqui, eu tenho que compartilhar e que essas palavras que hoje eu te ordeno estejam no teu coração. Então, mostrar o Deus amoroso no seu ato criador e o seu cuidado com o ser humano e compartilhando com o ser humano esse tema da sexualidade, eu estou seguindo a orientação do Senhor. Então, esse é um pedido que Deus está fazendo para cada um de nós como pais, porque nós temos uma relevância, nós temos uma influência para manter aquilo que é correto dentro do ambiente social. E o ambiente social, ele é o que as famílias são. Então, se lá dentro da minha casa eu estou preservando aquilo que é correto, eu estou construindo uma sociedade com princípios que são corretos. Por isso, é a motivação que eu deixo para você. O verso seguinte, o verso 7, ele vai dizer o seguinte: ensine com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. O contexto é mostrar o amor de Deus, quem Ele é. E dentro do ato da criação e o tema da sexualidade, eu revelo quem Deus é e o que Ele está fazendo. Eu separei hoje um outro texto, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? O contexto desse texto é a prática sexual fora dos planos de Deus. E é interessante que aqui Paulo está dizendo assim: o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo. Todas as partes do nosso corpo foram criadas de forma santa por Deus, todas. E os nossos filhos precisam entender que todas as partes do nosso corpo são santificadas. E tudo depende da forma como nós nos colocamos, como nós usamos. E o Espírito Santo age na nossa vida. E Paulo está dizendo que a prática sexual fora dos planos de Deus é contrária à habitação do Espírito Santo. Contrária, porque o corpo é para ser usado dentro dos planos de Deus. E é isso que eu devo ensinar para os meus filhos, mostrando essa beleza e a santidade. Mas às vezes nós temos constrangimento. E ontem a doutora falou, quando você for explicar cada parte do corpo para o seu filho, o ato, explique que Deus criou de forma abençoada cada uma dessas partes e que todo o nosso corpo deve ser usado como uma demonstração da santidade de Deus, do seu ato criador. No verso 20 ele vai dizer, porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Especificamente aqui, se referindo à intimidade sexual. É a glorificação do corpo de Deus também na sua intimidade. E os nossos filhos precisam ter essa percepção e a gente vai para as dicas agora dentro de cada fase. Eu já trabalhei, eu creio, eu até coloquei uma observaçãozinha, vamos colocar em tela inteira de novo, por gentileza? Vamos colocar em tela inteira, está aqui, ó. Ensinar os filhos sobre a maravilhosa criação de Deus, que é o nosso corpo.
Não esqueçamos disso. Vamos lá, para as nossas dicas rapidamente para a gente concluir. Todo o corpo, então, é a criação de Deus. Como falar para a criança entender sobre esse assunto? Eu vou recapitular. Primeiro, devolva a pergunta para a criança. O que você procura sobre esse assunto? O que você quer dizer sobre esse assunto? Quando ela fizer alguma pergunta que possa te chamar a atenção, né? Que te dê atenção, eu citei isso, dê atenção, a gente vai ter na sequência dicas sobre isso, mas devolva para ela. Filho, o que você quer dizer sobre esse tema? O que você sabe sobre esse tema? É uma pergunta para criar um diálogo. Não é uma devolução de resposta para criar constrangimento. Não, não é. Mas é para criar o diálogo. Eu quero saber o que você está procurando, o que você quer entender sobre esse assunto, tá? Segunda sugestão, use palavras simples e sem rodeio. Quanto menos palavras, mais objetiva será a resposta. Então, vamos ser diretos, objetivos. Quanto menor for, mais simples ainda deve ser a minha resposta. Fale a verdade, responda com um tom suave e olhando para a criança. Então, eu até citei isso, né? Fique do tamanho dela, olhe, dê atenção total. Se você estiver fazendo uma outra tarefa, pare aquela tarefa e dê a ele exclusividade neste diálogo. Quarto, não ignore a pergunta. Quando a criança perguntar, ela não deve ficar sem resposta. Criar essa situação de ficar sem resposta cria um sentimento de desprezo, de abandono. E, às vezes, de a gente reduzir o assunto. A gente não quer falar sobre o assunto, então parece que a gente começa a minimizar. Então, é importante. Se ela está perguntando para você, é importante. Se é importante, merece atenção total. Sequência, para a gente pensar. Quinta dica, não passe a vez para o outro responder. Quando o assunto é jogado de um para o outro, a criança fica insegura. Então não diga, isso é coisa que o seu pai vai dizer, isso é coisa que sua mãe vai responder. Pare, e eu citei isso, eu acho que no início, lá nas dicas, anteontem, se você não souber todas as respostas, procure, diga assim, vou pesquisar, ou você pode até saber a resposta, mas você tem dúvidas se essa é a estratégia para, procure a forma de falar. Vamos lá. Sexta dica, confirme se a criança entendeu. Peça para a criança repetir a resposta nas palavras dela e assim você saberá se ela realmente entendeu. E isso tem que ser feito de uma forma bem pacienciosa, sabe? Você entendeu o que eu quis te dizer? Então, me explica agora. Me explica. Fale do seu jeito. Esse é um processo didático, né, que nós deveríamos fazer em todas as áreas. E nessa área é extremamente essencial. Porque às vezes nós estamos dizendo uma coisa, mas outra coisa está sendo entendida. E aí, se a resposta não foi entendida, se a sua explicação não foi entendida, volte e explique de novo. Gaste tempo. E eu citei isso. Se a gente não falar, alguém falará. Sétima dica, para a gente ir para o final, como falar com crianças maiores. Quanto mais a idade, melhor é o entendimento e as curiosidades se diversificam. Então você vai ampliar a explicação, você vai poder falar abertamente. E eu queria dizer para você que não se surpreenda com as respostas que virão e com os questionamentos que virão. Última dica, e se o seu filho não perguntar? Se ele não perguntar, aproveite as situações do dia a dia para falar sobre o assunto. Uma notícia, uma imagem, que vocês estejam juntos assistindo, pergunte o que ele pensa sobre este assunto para você conquistar. Lembrando que quanto menor, melhor para você ir criando proximidade. E eu termino, se não ensinarmos, não esqueça, se não ensinarmos corretamente, é possível
que alguém ensine incorretamente. Por isso, eu e você temos uma responsabilidade. Você deseja, junto comigo agora, pedir sabedoria para que a gente cumpra essa responsabilidade, para que a gente explique dentro da Bíblia qual é o plano que Deus tem para a sexualidade? Vamos orar por isso? Pai do céu, dê a nós, pais, sabedoria para a gente explicar, para que a gente ensine o plano divino sobre sexualidade. Eu oro por cada família, que o Espírito Santo trabalhe na mente dos nossos filhos, para que eles entendam, trabalhe na nossa, nos capacitando nessa explicação. Eu clamo por isso, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém.